Boa noite, igreja, graças e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, aí onde você está, em casa, no sofá, na cama, não importa, vamos agora entrar na presença do nosso Deus, em comunhão com Ele, juntamente com os nossos irmãos que também estão acompanhando o culto dessa forma online. E vamos adorar a Ele, porque nós estamos aqui, nós viemos aqui nessa noite para adorar ao nosso Deus. Amém? Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare que você veio para adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor homem se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Declare. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável,
Senhor. Sobre toda a terra? Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e do pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Amém? Esse mesmo Deus ao qual nós adoramos, ao qual nós desejamos que Ele reine sobre nós, reine em nossas vidas. Um dia Ele voltará. E um dia toda a terra confessará o nome dEle. E os anjos cantarão: Santo, Santo é o Senhor, porque digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós chamamos, Senhor, que santo é o teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. A Ele nós adoramos, a Ele nós louvamos. E neste momento de muita aflição, de muita doença, essa pandemia, mas nós podemos ter a certeza de que nós temos um Deus para o qual nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Ele escuta o nosso clamor, Ele se inclina para nos ouvir. E por isso nós devemos cantar sem medo de que Ele é a cura. Mas não só a cura talvez física de uma doença, mas Deus, Ele é a cura espiritual. Ele é a cura para o nosso pecado. Ele é a cura para tudo aquilo que nos afasta dEle. Ele é a cura. E é a Ele que nós devemos cantar, é a Ele que nós vamos cantar agora. É Ele que nos acalma, é Ele que nos ama e cuida de nós e nos supre. Vamos declarar que Ele é a cura. Amém? Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que
és tudo para mim. Oh, 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 creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas? Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Eu confio em ti, eu confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, 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 creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o teu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o teu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Oh, 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 creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Pai, nós te adoramos porque temos a certeza, Senhor, que Tu és a cura, Tu és a vida, Tu és tudo para nós, Pai. Nós cremos em Ti, nós cremos, Pai, no Teu amor, na Tua graça, mas principalmente no Teu poder, na Tua soberania sobre nós, Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua igreja, pela Tua nação, que o Senhor venha a continuar nos guardando e a nos dar forças para que passemos por toda essa situação, Senhor. Pai, agora venho te pedir que receba o nosso louvor, essa nossa adoração a Ti, que chegue ao Teu trono de graça, Senhor. E, Pai, neste momento, que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, nossas mentes, para que nós possamos escutar a Tua palavra, que será ministrada pelo Teu servo, e que nós possamos realmente entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, mas principalmente nos tornar não mais ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. É assim que nós choramos, assim que a Tua igreja te adora e te ora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Passa agora a palavra para o pastor Javan. Olá, queridos de Deus, graça e paz. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para, através da internet, YouTube, nos reunirmos como igreja no mesmo espírito. É claro, não há nada melhor do que estarmos ao vivo, nos abraçando, rindo uns com os outros, ouvindo os testemunhos pessoalmente. Mas enquanto esse dia não chega, estamos orando por isso, para que isso passe o quanto antes. Nós vamos nos valendo desses recursos que Deus permitiu ao homem produzir, e agora podemos usá-los, esses recursos, cada vez mais como bênçãos sobre nós. Minha gratidão a todos que têm proporcionado, nos ajudado na produção do culto, enviando vídeos, compartilhando. Lembre sempre de se inscrever no canal, pedir para que outros se inscrevam, ativar o sininho para receber as notificações, dar um like, mas principalmente ficar atento à palavra de Deus e buscá-la pelo poder do Espírito aplicar à sua vida. Hoje nós vamos partilhar com você o livro de Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 18, e responder a um questionamento que marca o livro de Elias. Não é bem um questionamento, é uma afirmativa dele, que faz, talvez seja o versículo mais conhecido, que é aquele que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, quando Deus se alegra com o seu povo? À luz do texto, nós vamos responder esta questão, e espero que você, ao terminar a mensagem, busque alegrar ao Senhor, para receber dele toda a força de que você precisa para vencer as muitas lutas da vida e contar sempre com a presença forte do Senhor, que nunca nos abandona. O texto, nós vamos ler apenas os versos de 5 a 12 e depois mencionaremos os outros versículos do capítulo. Assim diz a palavra: E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as suas mãos e inclinando as suas cabeças, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Zerebias, Gemim, Acube, Sabetaí, Rodias, Maasaías, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao povo todo: Este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras de Deus. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si.
porque este dia é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer o grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Queridos, o capítulo 8 de Neemias, escrito há quase 2.500 anos, em 446 a.C., é o relato histórico da restauração de Jerusalém em todos os seus sentidos. Restauração das suas estruturas. Aqui Neemias foi responsável pela restauração dos muros, mas na verdade era uma busca de restauração do povo nas suas estruturas sociais, religiosas, e no contexto de uma santa convocação a um culto nacional capitaneado por Esdras e Neemias, que foram eles autorizados pelo rei Artaxerxes, o quarto rei da Pérsia. É um relato da soberania, na verdade, da soberania de Deus, do amor de Deus e misericórdia do Senhor para com o seu povo que necessitava ser restaurado na comunhão com Deus por meio da observância dos mandamentos do Senhor, que é o caminho para todo o agir de Deus em nossa vida. A lei de Moisés, ela havia sido esquecida por uma geração que, sob o domínio babilônico, começara a se afastar de Deus. Vocês lembram que a nação pecou e Deus usou os babilônios para subjugar o povo hebreu. E Nabucodonosor II veio e destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou os principais do povo, e restaram os pobres em Jerusalém, podemos dizer assim. E isso foi passando anos e mais anos, e Esdras voltou a orientar o povo, trazer pela palavra, mas ainda não estava sendo suficiente, e Deus vai levantar Neemias. Agora o povo, debaixo do domínio persa, precisava iniciar um processo de retorno a Jerusalém no sentido pleno de uma cidade que representasse uma cidade que reunia um povo temente a Deus, um povo que deveria ser conhecido pelas obras de Deus sobre esse povo. Os registros históricos apontam que Esdras, escriba e sacerdote, também administrador, saiu da capital 13 anos antes de Neemias. Neemias, que de copeiro de Artaxerxes, ou seja, o copeiro era um homem de confiança, passou a ser governador do povo de Deus. E juntamente Esdras e Neemias, eles foram instrumentos fundamentais de Deus para a transformação espiritual, moral e social e também política do povo de Deus. Ocorreu ali através deles um verdadeiro avivamento, provocando no povo um desejo de conhecimento da palavra e consequente arrependimento dos pecados, e assim uma fé manifesta a obediência à lei do Senhor, à palavra de Deus. E tendo esse avivamento, o povo voltaria à condição de um povo a alegrar o coração de Deus com a adoração exclusiva ao Senhor. Mas o tema tratado no texto e que nos faz pensar é a alegria do Senhor. A alegria é um sentimento, isso revela que Deus é uma pessoa que sente. E a alegria do Senhor é alegria pura. E Ele quer que essa alegria esteja em nossos corações. E isso seja uma ação de reciprocidade entre nós e ele e nós, e assim tenhamos em comum os mesmos motivos a alegrar os nossos corações. E à luz do texto, podemos dizer que a alegria do Senhor está em olhar para nós e ver que não nos acomodamos com este mundo, porque foi isso que aconteceu com Esdras e Neemias.
Observe o que diz Neemias capítulo 1, versos de 1 a 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Observe que Neemias, copeiro do rei, no conforto do palácio, Esdras também, um grande líder, eles não precisavam se preocupar com o estado do povo, estavam muito bem. Eles podiam fazer muito bem como tantos fazem, né? Se eu estou bem, não importa como estão os outros, o egoísmo, daqueles que dizem, se eu estou bem, que se dane o meu próximo, que se dane os demais. A semelhança do que fizeram aqueles religiosos do tempo de Jesus, que vendo aquele homem roubado, saqueado, passaram de largo. E o samaritano, considerado pelos judeus alguém que não merecia honra alguma, agiu para socorrer aquele homem. Neemias e Esdras não se contentaram com a vida que estavam levando em conforto e voltaram o seu olhar para o povo de Deus, querendo para o povo de Deus o melhor. Queridos, só vamos de fato alegrar o nosso Deus quando não nos conformarmos com este mundo. Como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1. E a nossa mente se renova à medida que buscamos essa renovação na palavra de Deus, na fé, na comunhão com o nosso Senhor, não nos conformando a este mundo, mas querendo transformação da vida, da nossa vida e da vida das outras pessoas pelo poder de Deus. Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica e miserável do seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e os seus portões queimados. Uma cidade facilmente de ser saqueada, sem muros, sem proteção, sem honra. Neemias ficou muito angustiado e a sua atitude foi jejuar, orar, se lamentar diante de Deus, clamar pela misericórdia do Senhor. É isso que você vê em Neemias capítulo 1, de 4 a 11, você pode ler. O rei percebeu então a tristeza de Neemias, o seu semblante, como ele estava ali andando pelo palácio de cabisbaixo, e perguntou a Neemias o que estava acontecendo, e ele explicou seu problema ao rei. E o rei prontamente lhe deu permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. E sabe por que o rei fez isso? Não era só porque Neemias era o seu homem de confiança e o rei era bonzinho. Mas a palavra de Deus diz lá em Neemias 2 que, na verdade, Deus fez isso porque a mão de Deus estava sobre Neemias. Diz o texto, Neemias 2,8, e o rei mas deu, ou seja, o rei deu tudo o que Neemias necessitava para reconstruir os muros de Jerusalém, e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor para sermos usados por Ele, renunciando a este mundo, como fizeram Esdras e Neemias, não se acomodando com aquele status quo,
tendo os olhos na obra do Senhor, aceitando o chamado de Deus, Deus foi com eles em todo o tempo, intervindo em reis pagãos, para que ajudassem a eles no cumprimento da missão que Deus lhe confiara. E não tenham dúvidas que hoje também é assim comigo, com você, com a igreja do Senhor, nesse tempo de crise. Deus move montanhas, Deus move o que necessitarmos para que façamos a sua obra quando não nos conformamos com este mundo. Deus queria restaurar o seu povo na sua dignidade, para que o povo se alegrasse e alegrar ao Senhor e tivesse no Senhor a sua força. Deus se alegra também, queridos de Deus, quando nos interessamos pelo aprendizado da sua palavra, querendo nos abastecer com a sua palavra. Os versos de 1 a 4 nos dizem: e chegando o 7º mês, estou lendo o capítulo 8, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. A alegria se dá no coração de Deus quando nos interessamos pelo aprendizado da sua palavra. E sabe por quê? Porque aprender da palavra de Deus é aprender do próprio Deus, é saber quem Deus é como pessoa, o que vai no coração de Deus, que Ele quer que conheçamos, que também esteja no nosso coração. O povo queria conhecer a palavra e começou a pedir a Esdras que lesse a palavra. Esse povo desejou, queria aprender, queria entender, para se aproximar de Deus. Você quer alegrar o coração de Deus? Busque a palavra de Deus. Conheça a Deus na palavra de Deus. Saiba quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. Que tipo de pessoa Ele é. De amor, santidade, pureza e justiça. Que se interessa pela minha vida e pela sua vida, como se interessava pelo seu povo, em restaurar o seu povo. Deus também se alegra quando somos sensíveis à sua palavra, não só ouvindo a palavra, mas a praticando, tendo esta palavra como nosso motor, como aquilo que nos impulsiona, nos faz prontos para a obra do Senhor. Esdras, capítulo 8, 5 a 9, vai nos dizer: e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebi, Jamim, Acube, Sebetaí, Rudias, Maassés, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Queridos, não basta aprendermos a palavra intelectualmente, é necessário nos deixarmos tocar por esta palavra. O povo, à medida que ouviu a palavra, começou a chorar, de uma sensibilidade incrível, porque a palavra confrontava aquele povo com a sua necessidade de alma, de voltar à comunhão com o Senhor, mostrando que aquele povo estava vivendo em pecado, entristecendo o coração de Deus, que aquele povo, embora estivesse ali numa certa convivência e com lutas, com dificuldades, mas ninguém se interessava por ninguém, era um povo indiferente, e um povo voltado à idolatria, a uma vida fora da orientação de Deus.
um povo que se constituiu inimigo de Deus e precisava ser recuperado na sua condição de um povo adorador do Deus único. Esse povo precisaria ser sensibilizado pela palavra. É necessário que não escutemos a palavra ou não leiamos a palavra como uma leitura automática, ler por ler, mas nos deixando ter a ver com esta palavra de maneira que ela nos transforme e nos torne sensíveis àquilo que alegra e àquilo que entristece o coração de Deus, para que nos afastemos do pecado e de tudo que não agrada a Deus e nos voltemos a alegrar e a sorrirmos juntamente com o nosso Deus. Queridos, Deus se alegra quando repartimos também uns com os outros. É isso que diz o verso de 8 a 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada separado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer o grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Queridos, a palavra de Deus nos deixa claro que é impossível viver segundo a palavra se não demonstrarmos isso através das nossas obras uns pelos outros. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria casa, dos domésticos, que começa com a sua própria casa, e também dos domésticos da fé, é pior do que um mundano, do que alguém que não crê em Deus, que não tem temor algum para com Deus. Porque, na verdade, a nossa fé se manifesta nas obras. A nossa fé se manifesta nas nossas atitudes de compaixão, de solidariedade. O povo foi convocado a uma grande festa ao Senhor. O povo deveria construir cabanas para reproduzir aquele sentimento de fragilidade que o povo viveu na sua caminhada no deserto até Canaã e também nas lutas que o povo enfrentou na conquista de Canaã. E assim ter o sentimento de gratidão para louvar e exaltar a Deus de todo o coração. Mas era necessário que ninguém ficasse de fora, que os pobres também tivessem condições. E para que eles tivessem condições, era necessário que aqueles que tinham as posses ajudassem os que não tinham. Por isso a palavra diz que ninguém poderia ficar sem participar. E aqueles que tivessem pouco ou nada tivessem, deveriam ser ajudados pelos demais filhos de Deus. É assim também que a igreja funciona. Devemos nos ajudar mutuamente. E para isso, precisamos conhecermos uns aos outros, sabermos aquilo que todos estão a passar, e aquele que está passando alguma dificuldade, é necessário abrir o coração e partilhar a sua luta, a sua dificuldade, para que seja ajudado, quer seja com a palavra de ânimo, de consolo, para que oremos juntos, e também com atitudes, com ações objetivas de ajuda, se necessário for, e assim, dentro das nossas possibilidades, ajudemos uns aos outros, cumprindo o mandato do Senhor. Nesse caso especial, o povo era convocado para esse culto nacional, a festa das tendas, a festa que o povo se juntava como um só homem louvando a Deus, e ninguém poderia ficar de fora, porque Deus não faz acepção de pessoas, e Ele manifesta o seu amor através da ajuda mútua, todos se ajudando, vendo um irmão como parte de si, como membro do corpo, como parte do povo, e trazendo para perto, dizendo: vamos juntos, não existe meu nem teu, porque aqui tudo é para a glória de Deus, e louvado seja Deus quando a igreja manifesta isso. Aliás, agradecemos a Deus pela sua fidelidade, mesmo em tempo de crise, fazendo a sua parte em ajudar, em cooperar com a obra do Senhor. Isso é a prova de fé. Isso é mais do que uma obediência, é pela obediência. Na verdade, é um sentimento de amor, de fazer parte. Porque aquele que se sente parte, não se sente parte apenas nos benefícios diretos de Deus sobre a sua vida, mas também com aquilo que Deus lhe supre, se sente alegre e honrado em poder também suprir a outros.
da sua própria casa, da igreja do Senhor e todos que possa alcançar com a sua manifestação de cooperação, solidariedade, socorro e compaixão. Deus se alegra quando vê o seu povo se mobilizando, não sendo indiferente às necessidades uns dos outros. Religiosidade, queridos, por religiosidade, isso não agrada a Deus. Deus quer mais, quer que expressemos a adoração a Ele em espírito e verdade, por um coração sensível à necessidade do irmão, nos interessando uns pelos outros. A palavra de Deus deixa bem claro isso em todo o tempo. Mas Deus também se alegra do seu povo quando vê em nós, queridos, um sentimento assim de partilha, como falamos, uma vez que Deus se alegra quando o povo se reúne e se move sensível à sua palavra, o povo também se alegra repartindo uns com os outros, como vimos nos versos 10 a 12. E o texto também vai nos dizer, nos versos de 13 a 18, que Deus se alegra quando o seu povo se une a trabalhar pela sua obra. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes, os pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba. E isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º dia. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até no dia derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. A palavra de Deus mostra que Deus se alegra quando o seu povo se une como povo para servir. Quer ver uma coisa que deixa os corações dos pais tristes? É quando olham para os seus filhos e observam os desunidos. Mas quer ver o que deixa o coração dos pais felizes, alegres? É quando olham para os seus filhos em torno de uma atividade. Que atividade é essa? Que os deixa unidos. E o serviço a Deus era esse serviço que unia o povo permanecia junto. Tenho dito em muitas situações que as muitas atividades que a igreja cria são apenas pretexto para que estejamos juntos, servindo a Deus, de maneira que alegremos a Deus, e Deus seja a força a nos unir em torno da sua vontade, a nos unir num trabalho que o glorifique, que nos edifique como corpo, como igreja, como família, e nos dê condições, testemunho, autoridade para pregarmos o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho. Deus quer não sacrifícios de holocaustos, mas de uma vida dedicada a Ele, obedecendo o seu mandato de servi-lo enquanto temos tempo, ou seja, enquanto temos vida, querendo não sermos agradados por Ele no primeiro plano, mas agradá-lo, porque nos interessa a alegria do Senhor. 1 Samuel 15:22 corrobora com esse pensamento, quando diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Havia uma lei a observar, segundo Moisés recebeu de Deus. Em detalhes, às vezes mínimos, mas eram mínimos aos olhos do povo, como fazer cabanas, mas era grande aos olhos de Deus, para que o povo lembrasse que, embora um povo frágil na caminhada do deserto, tinha um Deus forte cuidando daquele povo. Um povo que vivia em cabanas sujeita aos ventos, até a animais ferozes, mas que nada disso foi suficiente para fazer o povo sucumbir na sua trajetória, naquele deserto perigoso, porque Deus sempre esteve sobre o seu povo, como Deus estava sobre o povo mesmo em cativeiro babilônico, cativeiro persa, como esteve lá atrás também no Egito, preservando o povo para restaurá-lo na comunhão, na adoração, e isso por meio da sua palavra. Que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações. Devemos ter em mente, antes de tudo, que Deus se alegra em saber que nós o amamos. E o amamos, queridos, não por aquilo que Deus faz. Amamos por quem Deus é, e a sua palavra revela quem Ele é. Por isso, como falei, querer aprender da palavra de Deus é eu querer aprender de Deus. É claro que Deus faz coisas maravilhosas, mas são coisas que refletem quem Ele é. O seu amor para conosco, a sua benignidade, a sua santidade, o seu interesse em manifestar quão preciosa é a nossa vida para Ele. Você é precioso para Deus. Saiba disso. Ame a Deus por quem Ele é e saiba que aquilo que Ele é, Ele quer manifestar em obras do poder dele na sua vida, obras de libertação, de restauração, de sustento, de providência, a semelhança do que ele fez com o seu povo no Antigo Testamento, tem feito com a sua igreja desde o princípio. É o Deus que faz hoje sobre nós. Como o povo de lá, necessário que hoje nós entreguemos a nossa vida ao Senhor, buscando restauração por meio da palavra, e não nos conformemos com este mundo, mas queiramos conhecer a Deus mais e mais, ter intimidade com Ele, nos ajudarmos como família, como corpo, como povo de Deus, servirmos a Ele e ter somente a Ele como nosso único Deus, o Deus forte, todo-poderoso, mas que é Pai bendito, que se alegra conosco, especialmente quando estamos juntos na caminhada, fazendo a sua vontade e proclamando o seu amor para todos, para que todos assim sejam alcançados pela tão grande salvação revelada na pessoa de Jesus Cristo. E se você ainda não tem essa salvação, se você ainda não tem a sua vida restaurada com Deus, creia na palavra de Deus. Se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é seu Redentor, você tem a salvação. E a palavra diz que você se torna a ser filho de Deus pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu, deu a vida por você para lhe trazer para a comunhão com o Deus Pai Todo-Poderoso, que lhe ama incondicionalmente e quer que você conheça desse amor e deixe esse amor ser derramado na sua vida de tal forma a lhe dar vigor, ânimo e força, refrigério, descanso para a sua alma e capacidade de, pela fé, você vencer os dias difíceis pelos quais todos nós estamos passando. Creia nisso, que a palavra de Deus habita em seu coração. Pai de amor, ser com esta pessoa agora que ouve a tua palavra, com este lar que a tua palavra está alcançando, com esta família, Senhor Deus, trazendo a tua paz, o teu consolo, o teu conforto, o teu ânimo, a tua força, a manifestação do teu poder por meio da tua palavra e da ação do teu Santo Espírito. O coração que ainda não era convertido, agora que creia em Jesus Cristo como seu único Salvador
e peça para Jesus fazer habitação em seu coração e assim lhe transformando, lhe dando paz, lhe dando vida, lhe dando restauração e libertação de todas ciladas do mal. E assim ela descanse na tua presença, sabendo que o Senhor está cuidando da sua vida e fará da sua vida uma bênção. Que assim seja, querido e querida, em sua mente, em seu coração, neste momento, em nome de Jesus. Continue conosco. Vamos ouvir um testemunhos da alegria do Senhor como força para a nossa vida e o encerramento com uma música que há de também falar ao seu coração. Tenha um tempo muito abençoado com Deus. Mais uma vez lhe agradeço por estar conosco. Não esqueça de dar o like e também se inscrever no canal e compartilhar com outros, para que a bênção que lhe alcançou alcance outros, em nome de Jesus. Graça e paz. Lemos em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, temos que alegrá-lo com as nossas atitudes, lendo e entendendo a sua palavra, ajudando os necessitados, consagrando nossas vidas a Ele. E assim teremos força para enfrentarmos todas as dificuldades que surgirem em nossas vidas. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio, é a nossa paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa esperança, dia após dia. A alegria do Senhor é a nossa força, pois Ele é a nossa fortaleza. Amém. Graças e paz, irmãos. Eu sou o Ricardo. Eu sou a Leninha e quero dizer aos irmãos que o Senhor é a minha força, porque Ele tem nos guardado, nos protegido e no meio dessa pandemia Ele tem nos sustentado todos os dias. Bom, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e um recado para vocês continuem contribuindo com a nossa igreja, né? Os dízimos e as ofertas são muito importantes para que a nossa obra continue sendo feita, o sustento da própria igreja, o sustento dos missionários, o sustento dos trabalhos sociais. Então, as informações vão estar aí no vídeo, vão aparecer o número da conta, tudo certinho para que os irmãos possam estar colaborando. E continue a colaborar com o Reino de Deus para que o Reino de Deus continue a ser expandido por todos os lugares. Amém? Então agora nós vamos para o momento final, cantando mais uma última música, dizendo que nós exaltamos o nome de Jesus, nós exaltamos o nosso Deus com alegria, porque a alegria do Senhor, assim como o pastor disse, é a nossa força. Amém? Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar.
deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Amém? Assim estamos encerrados. Deus abençoe e até a próxima semana.